Olá malta, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje venho falar-vos do caso da Charlene Downs, uma rapariga de 14 anos que desapareceu sem deixar rastro no dia 1 de novembro de 2003 e até hoje o caso permanece entre o solved e o unsolved. Pensa-se que se sabe o que terá acontecido, mas por outro lado não se tem a certeza. Ela nasceu no dia 25 de março de 1989 em West Midlands, em Inglaterra. Era filha de Karen e Bob Downs e tinha dois irmãos mais velhos. Em 1999, quando tinha 10 anos, ela e a família mudaram-se para Blackpool, em Lancashire. A Charlene sempre foi uma criança afetuosa. No entanto, quando entrou na adolescência, ela passou a ser uma rapariga bastante atrevida, passou a ser rebelde e foi expulsa de várias escolas por mau comportamento. O dia 1 de novembro de 2003 começou como qualquer outro dia. A Charlene levantou-se, tomou banho, tomou um pequeno almoço e depois saiu para ir dar um passeio com uma amiga. Durante esse passeio, elas acabaram por encontrar um outro amigo da Charlene, com quem ela se tinha combinado encontrar mais tarde. Pela hora do almoço, ela voltou para casa e disse à mãe que iria sair outra vez, iria dar um passeio com a sua irmã Rebecca. Pelas 6h45 da tarde, a Charlene e a irmã acabaram por encontrar a mãe na rua, então elas foram ter com ela ao outro lado da rua. Elas falaram durante um tempo e no meio da conversa a mãe acabou por perguntar-lhes quais eram os planos delas para o resto do dia. A Rebecca acabou por dizer que não tinha mais planos, portanto iria para casa. No entanto, a Charlene disse que iria se encontrar com duas das suas amigas. A mãe disse que era ok, ela podia se encontrar com essas duas amigas, desde que estivesse em casa pelas 10 da noite. Essas duas amigas iriam chegar de autocarro e então a mãe da Charlene ficou ali com ela ao pé da estação dos autocarros à espera que essas duas amigas chegassem. Entretanto, elas chegaram, a Charlene despediu-se da mãe e foi embora com essas duas amigas. Às 10 da noite, a mãe voltou para casa, esperando que a Charlene já estivesse a dormir, mas foi informada pelo marido que a Charlene ainda não tinha voltado. Inicialmente eles não se preocuparam muito porque ela era rebelde e costumava fazer destas coisas, mas as horas começaram a passar, ela não atendia ao telemóvel e o pai decidiu então ir até à cidade à procura dela, mas nem sinal da Charlene nem das amigas. O que lhes vinha à cabeça mais rapidamente é que ela tivesse decidido dormir em casa de uma das amigas e não tivesse dito nada. Eles foram então dormir, mas na manhã seguinte a Charlene ainda não tinha voltado. E neste momento o coração de mãe já estava a sentir que alguma coisa de grave teria acontecido. Os pais decidiram pegar no carro e foram até à casa de todos os amigos da Charlene, mas ninguém sabia de nada. A Natalie e a Natasha, as amigas que tinham ficado com a Charlene, disseram que pelas 9h30 da noite a deixaram sozinha no cais e que a partir daí não sabiam de mais nada. Sem mais o que pudessem fazer, os pais decidiram ir até à esquadra da polícia reportar o desaparecimento quase 24 horas depois da Charlene ter sido vista pela última vez. Mas quando chegaram lá foram informados pela polícia de que teriam que esperar mais 24 horas até poderem reportar o desaparecimento, porque a polícia só podia agir 48 horas depois. O que eu acho bastante estranho, porque a Charlene tinha 14 anos, mas não deixava de ser uma criança, portanto, as primeiras horas são as mais importantes e eu não entendo porque é que eles tinham que esperar 48 horas. Sem mais o que fazer, eles foram então para casa e esperaram. Tinham a esperança de que ela voltasse a qualquer momento, mas ela não voltava. E então eles tomaram a decisão de ir novamente à polícia e exigir que fosse feita alguma coisa, porque a filha deles tinha 14 anos, era uma criança e estava desaparecida há mais de 24 horas, portanto, alguma coisa tinha que ser feita. E então, cerca de 40 horas depois de ter sido vista pela última vez, a polícia finalmente começou uma investigação. Os dias foram passando e nada foi descoberto. A Karen, a mãe da Charlene, sabia que alguma coisa teria acontecido porque a Charlene tinha sido expulsa da escola há pouco tempo e ela tinha agora uma reunião para ser aceite numa nova escola e, apesar de ser mal comportada, ser rebelde e ser expulsa de várias escolas, a Charlene gostava de facto de estar na escola e estava ansiosa por voltar à escola, portanto ela não iria faltar a esta reunião.
Os dias transformaram-se em meses e nem sinal da Charlene. O caso, entretanto, foi divulgado na comunicação social e a polícia começou a receber vários telefonemas a relatar avistamentos e numa dessas chamadas uma pessoa disse ter visto a Charlene morta numa linha do comboio, mas nenhuma dessas chamadas nem desses avistamentos ajudou a polícia a descobrir fosse o que fosse. Como é habitual em casos de desaparecimentos, a polícia investigou também a família, a ver se alguém podia ter alguma coisa a ver com o desaparecimento, mas nada foi descoberto. E passado um tempo, estranhamente, os jornais pararam de falar sobre o caso da Charlene. Deixaram de sair artigos sobre o caso e a mãe acabou por entrar em contacto com um jornal chamado A Gazette e perguntou-lhes o porquê deles não falarem mais sobre o caso da filha dela. E eles disseram-lhe que sabiam do caso, mas que não falavam mais dele no jornal, porque a polícia os tinha informado de que se tinha tratado de uma fuga propositada e então não existia motivo para o caso ser falado nos jornais. E o que era estranho nisto tudo é que a polícia nunca informou a família de que se teria tratado de uma fuga. E então a mãe da Charlene acabou por exigir que o caso voltasse a ser falado nos jornais, porque ela queria encontrar a filha e toda a ajuda era bem-vinda, e o jornal acabou por aceitar falar novamente do caso da Charlene e entraram também em contacto com outros jornais que eles conheciam. O caso voltou então a estar na ordem do dia e a Charlene voltou então a aparecer em todo o lado, nas televisões, nos jornais, até que 3 anos depois a família da Charlene foi chamada à esquadra da polícia e foi-lhes dito que existia 99,9% de certeza de que a Charlene teria sido assassinada. O caso deixou então de ser tratado como um desaparecimento e passou a ser tratado como um homicídio e nesse mesmo dia 2 pessoas foram detidas. Um homem de 29 anos chamado Al-Batiki, que era dono de um restaurante de takeaway chamado Funny Boys, e o seu companheiro de negócios Mohamed Rubi. A polícia deteu estes 2 homens, mas não informaram a família do porquê destes 2 homens terem sido detidos, de que forma é que eles estariam envolvidos no caso. Na minha opinião, eu acho que existiu bastante falta de comunicação entre a polícia e a família. A família da Charlene não sabia de nada, estavam completamente sem pistas, completamente na lua, sem informação nenhuma por parte da polícia, até que um dia uma tia da Charlene ligou lá para casa a dizer que tinha lido um artigo no jornal sobre o caso e estava completamente de rastos. A teoria da polícia era que a Charlene tivesse sido morta, o seu corpo tivesse sido cortado em pedaços, cozinhado e depois servido como kebab num restaurante de takeaway. Eu confesso-vos que depois de ler isto e de saber isto, eu fiquei com zero vontade de voltar a comer kebab. O que sustentava esta teoria era uma gravação que terá sido feita pelo irmão do dono do restaurante de takeaway, onde só ouvia esse Al-Batiki, esse homem que foi detido, a confessar o que terá feito com a Charlene. Numa das gravações, ele confessa que terá tido relações com a Charlene e numa outra gravação ele diz que apenas a matou porque estava zangado. É mesmo possível ouvi-lo a dizer: não há mais dela aqui, ela estava aqui, agora já não, desapareceu. Apesar de tudo isto parecer bastante suspeito, em nenhum momento se ouve os suspeitos a dizer o nome da Charlene, portanto não se sabia se seria ou não ela de quem eles estariam a falar. Uma outra pista surgiu depois de terem sido interrogadas mais de 3.000 pessoas que viviam em Blackpool e descobriu-se que naquela área existia uma grande organização de exploração infantil que usava restaurantes de takeaway como disfarce. Resumindo, eles usavam estes restaurantes de takeaway, que maioritariamente são frequentados por jovens, não só jovens, mas a maioria destes restaurantes de fast food são frequentados por gente assim mais jovem, né? E então eles usavam os restaurantes para espiarem as vítimas como fachada à organização. Terão sido exploradas mais de 60 raparigas com idades compreendidas entre os 11 e os 15 anos. Eles davam-lhes comida grátis, bebida, cigarros, droga, álcool, em troca de favores sexuais, e descobriu-se que a Charlene terá sido uma destas 60 vítimas durante mais de um ano. Ela terá sido
explorada sexualmente durante mais de um ano em troca de comida grátis, bebida, droga. E a verdade é que nunca ninguém suspeitou da existência desta organização. Tudo apontava para que estes dois homens fossem os culpados. No entanto, não existiam muitas evidências e também não se sabia se a Charlene estaria de facto morta. Eles foram julgados num tribunal de júri, ou seja, metade do júri dizia que eles eram culpados e a outra metade dizia que não existiam evidências suficientes, portanto, eles teriam que ser libertados. E assim sendo, sem evidências e sem provas que a Charlene estaria de facto morta, eles foram libertados. Mais tarde foi constatado que um dos membros do júri era amigo de um dos suspeitos, e isso é contra as regras, não é permitido. E também foi descoberto que um irmão de um dos suspeitos terá perseguido membros do júri para os intimidar, e por causa de tudo isto o caso foi reaberto e eles foram julgados novamente. No entanto, a única prova que eles tinham era a gravação, e essa gravação continha falhas. E como tinha falhas, não podia ser usada como prova. E sem essa prova, não existia mais nenhuma prova. Eles foram libertados e ainda receberam uma indenização de 250 mil pounds por terem sido julgados e presos injustamente. A família e os amigos da Charlene não se conformavam com isto, com o facto de os únicos suspeitos terem sido libertados, e então organizaram vários protestos, várias manifestações, porque achavam que esses dois homens estavam de alguma forma a ser protegidos pela polícia, mas nenhum desses protestos fez reabrir o caso. Cerca de um ano depois, como não era feita justiça, a família da Charlene decidiu começar a fazer justiça pelas próprias mãos e a irmã da Charlene, a Rebecca, acabou por ser presa por ofensas raciais ao dono do restaurante de takeaway, e um ano depois, em 2012, o irmão da Charlene foi preso por agredir o sócio desse dono do restaurante de takeaway. Resumindo, a família estava desesperada e queriam fazer justiça de alguma forma e decidiram fazer justiça pelas próprias mãos. Em novembro de 2013 foi revelado que a Charlene terá sido abusada na própria casa. Na altura do desaparecimento, um homem de 34 anos que tinha estado preso por abusos sexuais estava a viver como inquilino na casa da Charlene, ou seja, eles deram abrigo a um abusador sexual. Provavelmente não sabiam que ele tinha estado preso, não sei, mas também não foi descoberto nada que o ligasse ao desaparecimento. Em 2017, um homem chamado Nigel Lloyd foi preso por suspeitas de estar envolvido no desaparecimento da Charlene. Ele vivia, na altura do desaparecimento, em Blackpool, e ele tinha um café e ele terá fechado esse café por volta da hora em que a Charlene terá sido vista pela última vez. Ele foi interrogado durante 48 horas pela polícia, mas também nada foi descoberto e ele foi libertado. 14 anos depois do desaparecimento, a polícia conseguiu finalmente ter acesso às imagens de videovigilância que eles pensam ser as últimas imagens da Charlene antes de desaparecer. E nessas imagens é possível ver a Charlene a passear com a irmã Rebecca pela cidade, e nessas imagens aparecem também outras pessoas, e então a polícia tinha a esperança de nessas imagens aparecer alguém que estivesse a espiar a Charlene, tipo, conseguirem encontrar alguém suspeito nessas imagens, mas também nada foi descoberto. E até hoje o caso continua entre o solved e o unsolved. Pensa-se que ela terá sido servida como kebab naquele restaurante de takeaway, mas também não se tem provas de que isso terá mesmo de facto acontecido, e então este caso continua sem uma solução. Mas enfim, malta, este foi o caso, um caso bastante triste e repugnante, porque se ela de facto foi servida como kebab, as pessoas comeram o corpo dela. Comentem em baixo o que é que vocês acharam, sigam-me nas minhas redes sociais, marlene.gomes0 no Instagram e Marleninha no TikTok. Sigam-me se vocês quiserem, deixem o vosso like, partilhem este vídeo com os vossos amigos. E é tudo, malta, espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo. Tchau!